Mais uma lição número 59, o juízo de Deus. Nós estamos no livro de Naum. Hoje nós vamos mudar bem o assunto da lição passada, né? Na lição passada nós vimos sobre a majestade de Deus, atributos de Deus, a ira de Deus, e agora nós vamos ver o começo do juízo de Deus contra Nínive. Então, nós temos os três textos aí que seguem. Nós vamos pegar do capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, versículo 10. E vamos lá. Então, abra lá em Naum 1:15. Naum 1:15 diz assim: eis que sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, do que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Pode passar aí. Então, o saque em Nínive, em 612 anos antes de Cristo, a Babilônia e os Medos, os Medos saquearam a Nínive. E isso foi uma boa notícia para Judá, já que seu inimigo estava sendo invadido e derrotado. Então, foi nessa época aqui que eles, um pouquinho antes, que eles estavam cercando a Jerusalém, para poder tomar Jerusalém, já tinham levado grande parte do seu povo em cativeiro, mas eles não conseguiram invadir Jerusalém. Jerusalém foi protegida por Deus. Foi na época do reinado do rei Ezequias, em que Senaqueribe, rei e comandante assírio, queria invadir a cidade de Jerusalém. Eles tinham levado em cativeiro Israel, mas eles estavam tentando também o reino do sul, Judá. E aqui Deus está proclamando contra Nínive a derrota e contra Judá o seu alívio. Então ele fala para o povo de Judá: eis que sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, do que anunciam a paz. Que para eles, essa invasão que a Assíria estava sofrendo da Babilônia e dos Medos, que eles se uniram para invadir, era uma boa notícia para eles. Porque, pensa assim, você já ouviu aquela frase: o inimigo do meu, o amigo, como é que é? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo? É mais ou menos isso aqui. Porque se o inimigo deles tinha um inimigo mais forte, eles iam ser derrotados. E dessa forma, eles estavam sendo libertos por Deus através de um outro inimigo. Olha só. E ele fala: celebra as tuas festas e cumpre os teus votos. Porque quando eles eram levados cativos, eles não celebravam as festas no território inimigo. Eles nunca celebravam Páscoa, nunca celebravam as festas do tabernáculo, nada disso. Porque tudo isso eles tinham que fazer no templo. Então, por isso que ele fala: pode celebrar suas festas, pode cumprir os seus votos anuais, fazer os seus ritos. Por quê? Porque vocês vão continuar na sua terra, vocês não vão ser levados em cativeiro. É por isso que ele fala isso aqui nesse versículo. E aí agora nós temos o versículo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aí a gente já pode começar a ler, pode passar aí. Vamos lá? O juízo é predito, aí vocês podem começar a ler, versículo 1, versículo 2. Então aqui ele já começa a falar mais claramente, O destruidor sobe contra Nínive. Guarda as suas fortalezas, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Porque isso aqui é como se ele estivesse falando para Nínive, Vocês podem se preparar, porque está vindo o destruidor seus contra vocês. Aí ele fala para o povo dele: porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Os saqueadores saquearam e destruíram os seus cercamentos. O que quer dizer isso? Pode passar? Primeiro, o destruidor, nós temos essa referência
lá em Jeremias, alguém abre para mim, Jeremias 51, 20, e o outro abre em Isaías 60, 15. Quando ele fala aqui no versículo 1, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Essa é uma alusão ao Medo e Nabopolassar, olha o nome do cara, o babilônio, que tem essa referência lá em Jeremias 51, 20, quem achou? Alguém achou? Eu vou ler aqui Jeremias 51, 20, depois outro abre em Isaías 60, 15. Ó. Tu, Babilônia, eras meu martelo e as minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei as nações e destruí reis. Então, a Babilônia e os Medos, eles foram usados por Deus aqui para poder julgar muitas nações. Deus fazia essas invasões acontecerem, esses cativos serem levados através da Babilônia, porque estava usando a Babilônia como uma ferramenta para executar o juízo dele. E os sarmentos quer dizer herança, a palavra sarmento. Então ele fala: porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Então, sarmento significa herança. Judá é considerada a herança de Deus, e os saqueadores são os assírios que destruíram a herança de Deus. Então, a Nínive, eles eram um povo muito violento, sempre foram, né? 100 anos atrás, Jonas foi lá e profetizou contra Nínive a destruição por causa da violência deles, porque eles eram pessoas terríveis, né? Nós vimos numa aula passada aí sobre o que eles faziam, né? Eles amontoavam montões de pessoas nas praças, tacavam fogo, eles deixavam aquelas carnes expostas para as pessoas verem, eles empalavam os inimigos deles, os levados cativeiro. Eles faziam muita atrocidade, né? Despedaçavam as pessoas no meio. Eram pessoas violentas e eram pessoas cruéis. Então eles foram julgados por causa disso. Um dos motivos, né? Foram esses. E toda vez que eles invadiam um lugar, era dessa forma. Então eles destruíram Judá, eles acabaram com o sarmento de Deus, com a herança de Deus. E por isso que eles iam ser destruídos agora. Por isso que ele fala isso aqui, que a glória de Jacó ia ser restaurada, porque os saqueadores destruíram. E era preciso ser tudo restaurado por Deus naquele momento. Pode ler lá em Isaías 60, 15, quem achou? Então, e essa restauração que Isaías fala aqui, ela nem é para o tempo atual, né? Nem é para a época depois da invasão do cativeiro, não. Ele está falando ali de uma restauração do ano milenar, né? Você era odiada, você era desprezada, ninguém passava por ti. Agora você vai ser restaurada na sua glória de gerações em gerações, né? Porque é uma referência ao reino milenar. Pode passar? Agora a gente vai lá para o terceiro texto nosso, Naum 2, do 3 até o 10. Pode começar lendo aí. Vocês continuam a sequência de leitura. Bom, então aqui ele começa a dar umas descrições sobre os soldados babilônicos e medos. Olha que interessante. Pode passar aí. No versículo 3, ele começa a falar das armas, da roupa, do carro, das lanças. Ele fala assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Então ele começa a falar, né? O juiz é descrito, ele começa a falar como aqueles homens iam ir contra Nínive.
E ele dá a descrição aqui do tipo da roupa que eles usam, né? Os seus heróis, o pronome possessivo, seu, refere-se aos agressores e não aos defensores assírios. Então, quando ele fala aqui, os seus heróis, né? Quando ele fala seu, ele está referindo aos que invadiam Nínive, né? Estava falando sobre os babilônicos e os medos. Os seus heróis são vermelhos. Por quê? Eles usavam roupas de cor vermelha, né? Eu trouxe uma imagem ali, vocês vão estar vendo isso aí. Alguém abre lá em Ezequiel, Ezequiel 23:14. Os escudos dos medos e babilônios usavam tintas e revestimento de cobre para dar uma cor vermelha aos seus escudos, né? É o que ele fala ali, que ele usava, né? Tinha tinta pintada nas suas paredes, né? Eles usavam essas cores para poder identificar dessa forma. Os carros de guerra deles, fala que cintila o aço dos carros no dia do aparelhamento e vibram as lanças. O aparelhamento é o dia que eles estavam preparando para poder ir para a guerra com os carros de cavalo, né? Cintilavam, parecem tochas. No versículo 4 ele fala: pois era costume instalar lâminas de ferro polido nas pontas dos eixos. Então, você já deve ter visto já muitos filmes aí, romano, essas coisas, né? Era o mesmo modo, né? Tem as rodas deles de madeira e dos lados, na ponta dos eixos, tem aquelas lanças, né? Para que serve aquilo ali? Porque eles passavam do lado das pessoas, dos inimigos, e aquela lança girando em alta velocidade já retava as pessoas, já retava os animais. Porque numa guerra, você tem que derrubar os cavalos e tem que derrubar os cavaleiros, tem que derrubar tudo, né? Então, tinha lança nas pontas para cortar. Literalmente já retar as pessoas, cortava ao meio, dependendo da altura que fosse a lança, né? E então por isso que ele fala aqui na ponta, cintila o aço dos carros. Estava até brilhando o negócio, tão afiado que estava aquilo ali, né? Olha como que era cruel o negócio na época, né? E eles usavam lanças de cipreste, né? E fala, vibra as lanças. Então o cipreste, que era uma madeira muito boa da época, eles usavam para fazer lanças. Pode passar aí, eu acho que eu trouxe umas imagens, olha lá. Os escudos deles eram dessa forma. Os babilônicos e os medos, eles tinham roupa parecida, né? E principalmente porque eles se uniram para guerrear contra a Síria. Então eles tinham a roupa desse jeito aí. Usava metal e as partes de pano, de couro, eram pintadas de vermelho. Era feito de ferro, malha, né? Eles usavam malha de aço, de ferro, né? Mas elas não eram muito protetoras, né? Porque eles não podiam encher o corpo inteiro eles não podiam encher o corpo inteiro deles de proteção, de blindagem, porque senão eles não conseguiam nem locomover, né? E um soldado, principalmente um soldado lanceiro ou um soldado de arco e flecha, eles precisam ser leve. Por quê? Porque é o dia inteiro que eles vão ficar lá lutando, jogando lança, guerreando, batendo com a espada pesada. Então, se eles for uma armadura muito pesada, ele não aguenta nem meia hora de guerra, já está morrendo já, né? Então, eles tinham esses elmos aí, né, que tampava o rosto, ficava só a parte da frente aqui, aberta, para proteger o máximo que podia, mas não era tanto assim, né? Você vê que é uma saia que eles usavam, um vestido, né, praticamente. As pernas mesmo ficavam livres, né? As botas deles geralmente eram sandálias, mas era assim a roupa deles, né? Um escudo bonito, assim, grande, com um revestimento geralmente de couro, né? Não é um metal, é um couro por cima do metal, e eles pintavam de vermelho, que era a cor que eles usavam para o país deles. Pode passar? Ali você já consegue ver aquela ponta que eu falei, né? Foi a única imagem que eu achei com uma ponta no eixo, e a carruagem era assim, né? Eu não trouxe uma outra lá, mas ela é bem interessante. Fica um cavaleiro, né, com a corda, nos dois, geralmente eram 2 cavalos na frente, e um ficava junto com ele, né? A parte de trás ela é aberta, ela só tem proteção do lado e da frente, assim, né? Ela fecha assim.
e atrás fica aberto. E ficava uma pessoa atrás ali com uma lança não, um arco e flecha, geralmente. Então eles corriam e iam acertando as pessoas em volta. E aquelas pontas de eixo também eram usadas para matar também, né? Aquela linha é toda detalhadinha, bonita, né? Mas geralmente é só uma ponta de aço mesmo, afiada na extremidade do eixo da roda. Tudo de madeira e metal, né? Pode passar? Versículo 5, ele fala assim: os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. É muito interessante a linguagem bíblica, né, que eles usam, que se você não prestar atenção, você entende tudo errado, né? Aqui no versículo 5, ele fala os nobres, pode passar, tá aí, como uma referência ao rei Assírio, né? Então aqui agora ele está falando da Assíria. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Então eles estavam com tanta pressa para poder se defender, porque a invasão foi repentina lá em Nínive, que o rei ficou apavorado. Fala que ele correu, que ele até tropeçou por meio do caminho, né? Então eles tropeçam, eles se apressam, mas eles tropeçam. Apressam-se para chegar ao muro, porque o muro era onde que eles tinham que se defender, né? Tinha que armar as armas, tinha que, né, colocar nas catapultas as pedras com fogo e tudo mais, para poder se defender naquele momento. E ele fala aqui uma coisa interessante: e já encontram o testudo inimigo armado. O testudo por quê? Porque eles estavam tentando fazer algum tipo de barreira móvel de escudos, né? Aí formava aquela testa grande de escudos, né, fechada. Eles tinham essa tática de guerra aí. Quem que assistiu aquele filme dos 300 lá como é que chama lá? Os persas lá como é que é? Do Leônidas lá? Os 300 de Esparta. Tem uma cena lá que eles fazem, né, um escudo humano, né, grande tipo uma tartaruga, né? Colocam os escudos na frente, a lança no meio e vão, né? Então isso aqui é uma referência a exatamente isso aqui, né? Pode passar? As comportas do rio, as barragens da cidade. As comportas do rio se abrem e o palácio é destruído. Então, lá em Nínive, as comportas do rio serviam para controlar o rio Quser, que cortava a cidade. Ao serem fechados no início do cerco, encheram os reservatórios de água. Ao serem abertas, causaram uma inundação que destruiu o palácio. Então, quando eles estavam sendo cercados, eles foram lá e fecharam a barragem do rio. Fecharam por quê? Para manter o rio dentro da cidade, né? O rio não continuar, não passar, porque essas guerras duravam, não era uma coisa instantânea assim, né? Então, fecharam o rio, deixaram o rio contido na cidade, certo? Nas barragens. O que aconteceu? No final, que eles foram destruídos, invadidos, eles abriram, provavelmente os inimigos, ou foi destruída aquela barragem, e abriu a barragem. E o que vinha na frente da barragem era o palácio, né? Era a casa do rei. E a água veio com tanta força ali, que ela destruiu o palácio inteiro, né? O que estava para frente ela levou. Então foi descontrolado. Por isso que ele fala aqui essa referência que aconteceu lá. As comportas do rio se abrem e o palácio é destruído. Então aquela quantidade de água grande veio e lavou e levou o palácio junto, né? Destruiu tudo. Pode passar? 7 e 8. Está decretada: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Então, quando eles saqueavam essa cidade, eles levavam tudo que tinha de valor. Sempre na história, quando se fazia um deus, eles não faziam de qualquer coisa. Eles faziam um negócio de ouro puro, faziam um negócio de materiais preciosíssimos, né? Prata, ouro, cobre, metais preciosos. E era aquela coisa bonita, né? E um invasor que destruía uma cidade, levava cativeiro para o povo, o mais importante para eles era saquear. O que eles mais tinham valor na guerra era saquear o inimigo. Então eles levaram
o Deus deles, né, os deuses deles, e foi levando o povo em cativeiro. Aí fala: está decretada, a cidade de rainha está despida. Então ela foi desnuda, a cidade foi levada a prata, foi levado ouro, as pessoas, né? E os sacerdotes, as sacerdotisas, né? Fala aqui: e levada em cativeiro as suas servas, as sacerdotisas do templo deles, gemem como pombas e batem no peito, né? De lamento, de tristeza. Então, a cidade que estava cheia agora é despida das pessoas. Aqui no versículo 8 ele fala: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Então, a cidade que era cheia de pessoas, né, ele compara a cidade como um açude de águas. O açude de águas, ele é um tanque de águas, né? É onde que se retém água, dentro de um poço, artificialmente, para poder fazer, né, para poder distribuir pela cidade, né? É um açude. Então, a cidade ele é comparada com um açude porque ela realmente tinha essas barragens, tinha esses açudes de água lá dentro. Então ele fala que a cidade é um açude, mas comparando com as pessoas, não com a água literalmente, sim com as pessoas. Estava cheia de pessoas, era uma cidade forte, uma cidade viva. E agora fala: e desde que existe é como um açude de água, mas agora fogem. Por quê? Porque aqueles que estavam sendo levados em cativo estavam saindo da cidade para ir para o cativeiro, e quem não estava saindo de cativo estava fugindo da cidade. E aí clamavam um ao outro: para de correr, para de fugir, vamos guerrear, vamos lutar. Mas ninguém ouve, ninguém volta. Ele fala: parai, parai, clamam-se, mas ninguém se volta. Porque a cidade estava perdida, né? Era um povo forte na guerra, um povo poderoso, que estava quase destruindo Israel inteiro. Mas na hora que chegou os medos e os babilônicos, a cidade foi repentinamente destruída, e não teve quem pudesse livrar. Então, Nínive, desde que existe, era como um açude de águas, como uma represa, sempre cheia, e retinha todo o poder em si. Mas agora não param de fugir da cidade os que não foram levados em cativeiro. Pode passar? Aí eu tenho mais um texto aí, alguém pode abrir lá em Isaías 13, do 7 ao 8. Ó, versículo 9 e 10, para a gente encerrar hoje, diz assim: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Nínive foi saqueada até não restar coisa alguma. Então Deus manda os medos e os babilônicos: saqueiem, acaba com o ouro dessa cidade, leva tudo, porque tem muito tesouro aí, pode levar tudo. É o que Deus manda eles fazerem. A abastança de todo objeto desejável. Foi saqueada até acabar tudo. A Síria havia feito o mesmo com os países que capturavam. Então Deus basicamente o que? Pagou na mesma moeda, né? Eles fizeram todo aquele mal, da mesma forma aconteceu com eles. Se eles saqueavam, também eles foram todos saqueados. Se eles eram destruídos violentamente, eles também foram destruídos violentamente. O juízo de Deus contra a Síria foi definitivo, acabando de uma vez com esse povo, da mesma forma que usou a Pérsia em outra época. Então, do mesmo jeito que ele usou a Babilônia nessa época aqui, em 539, o que foi depois disso aqui, porque isso aqui aconteceu em 612, em 539, Deus também julgou a mesma Babilônia que ele usou para julgar outros países, né? E foi basicamente do mesmo jeito. Você vê que a referência que nós vamos ler aqui mostra que eles foram também, que foi algo semelhante. Pode ler aí quem achou? Isaías.
Viu só? O que ele fala aqui, né, no versículo 10: o coração se derrete, os joelhos tremem, todos os lombos há angústia, o rosto deles empalidece, né, que aconteceu com a Síria. E a mesma coisa com a Babilônia depois, que ele fala: os braços se tornam frouxos, o coração dos homens se derretem, as sombras se apoderam-se de dores como uma mulher parturiente, né? Da mesma forma que ele julgou nessa época aqui a Síria, a Nínive, depois ele também fez com a Babilônia, que ele usou para poder derrubar a Síria nessa época. Por quê? Porque Deus executa o juízo contra aquele que é contra Deus, que fere o seu povo, que vai contra o seu povo, né? Ele usou esses outros povos aqui, não é porque ele estava do lado desse povo, mas ele precisava usar um povo para poder destruir o inimigo de Israel. E depois, se esse povo que ele usou fizesse também o que era mal diante dele contra o povo de Israel, ele também usava outro povo, que no caso ele foi a Pérsia, né, para poder destruir a Babilônia. Amém? Na próxima aula, então, a gente vai terminar o capítulo 2, né, vai ser do versículo 11 em diante. Aí provavelmente a gente vai fazer até o versículo 10 do capítulo 3, e na outra aula a gente encerra o capítulo 3. Vamos ver o que dá mais certo aí. Qualquer coisa a gente faz tudo de uma vez aqui e termina na 1, tá? É um livro curtinho, dá para dividir bem, mas fica os assuntos separados. Amém? Deus abençoe.